Boa noite, meu povo! Glória a Deus! Maravilha! Manuel Messias, Luciene Alves, Jess Souza, Roberto Ismael, Oséias Bernardino da Cruz, Roberto Ismael, Deus abençoe. Glória a Deus. Vala Santana, Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago Félix, seja bem-vindo. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a nossa live. Eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo é a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E vamos juntos aí até as 20 horas. Glória a Deus. Marisa Isabel, seja bem-vinda. Missing, Deus abençoe. José Carlos, seja bem-vindo, José Carlos. Pessoal, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Qual é a cidade, qual é o estado. Vamos interagir. Amém. Deus abençoe a todos. Deus Uita Ferreira, Deus abençoe. Maria Lourdes, Maria Olívia, Armelinda Berto, parabéns, vocês desbloqueiam um adesivo, fantástico. Cris, Luiz Bezerra, quem mais? João Vitor Siqueira, Deus abençoe. Milton Santos, Adir, Isabela, Quirino, Milton Santos, Maria das Graças, oh, aleluia. Gelson, Deus abençoe. Quem mais? Helena Begavoli, Helena Bove, Milton Santos, Meg Stephanie, Roberto Ismael. Deus abençoe a todos, pessoal. Pessoal, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo, por favor. Paulo Flores, Deus abençoe. Sabor da Bahia, José Ayrton, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando a nossa live. Eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Como é que é? Jaques Oliveira, qual é o verdadeiro batismo? Glória a Deus. Batismo das águas, com certeza, imersão. Roberto Ismael, seja bem-vindo. Quirino, glória a Deus. Cadê o pessoal? Thalita Macedo, Quirino curtiu a live. Deus abençoe sua vida, Quirino. Vai lá. Ó, começou a me seguir já. Ia pedir para você seguir agora, varão. Bênção. Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo, viu? Uma honra para mim ter vocês aqui com a gente. O Jacques Oliveira está dizendo, então, vai ler a Bíblia, Romanos 6. Oh, valeu, sabichão. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Jusilene Sanches, Deus abençoe. Jusilene. Francisco Borges, diaconisa, deve ser Alexandra, né? Porque é diaconisa. Deus abençoe. Roberto Ismael. Cadê o pessoal do Kauai, meu Deus do céu? Tá muito devagar aqui o Kauai hoje, pessoal. Carlos Santos, vamos entrar aí, meus irmãos. Vamos participar dessa live comigo. Giovana Pacheco, seja bem-vinda. Roberto Ismael, nossa, que legal, tá dizendo Roberto Ismael. Glória a Deus. Giovana Pacheco, Deus abençoe a todos. Estamos iniciando a nossa live. Com segunda, quarta e sexta, nós estamos aqui junto com vocês, trazendo uma palavra da parte do Senhor para o seu coração. Luiz Orlando Alves Souza, Júnior Tocha, Fernando, glória a Deus. Jocelino Ricardo, Deus abençoe. Cadê o pessoal? Só ficar falando em outras línguas. Jacques Oliveira, Bruno SC, Jadiel Gomes, Deus abençoe. Vera Lúcia Vera, Jadiel Vida, acabou de entrar. Clésio Souza, Raimunda,
Iraneide, Deus abençoe, pessoal. Olha que benção. Ninguém falou para mim ainda de onde vocês estão nos assistindo. Eu quero saber a cidade e o estado em que você mora, onde você está participando conosco aí da live, tá bom? Então fala para mim a cidade e o estado em que você está participando conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos aqui de Campinas, São Paulo. Olha, a vida está dizendo, eu sou de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Obrigado, vida. Deus abençoe a sua vida. Abadia Gonçalves, seja bem-vindo. Rafael Xavier, só o Vida vai falar de onde está, do Rio de Janeiro. Tá? Nós estamos vendo aí a dificuldade que o Rio de Janeiro está passando, né? O que está acontecendo lá. Vamos orar para que Deus dê graça, para que Deus possa trazer paz ali, né, no Rio. Que Deus possa trazer, sei lá, ganhar aquelas vidas, né? Muitas vidas possam aceitar Jesus. Clésio Souza Silva está dizendo em Umas, próximo a Goiânia. Deixa eu ver aqui. Orações em Umas, próximo de Goiânia, capital. Então é Goiás, né, no caso, estado, né? Deus abençoe. Vamos orar, Clésio. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Clésio. Pedimos a tua bênção sobre ele, a tua graça, o teu poder, o teu Espírito Santo. Que o Senhor venha sobre o teu filho, trazendo graça, unção e poder. Estende as tuas mãos santas, meu Pai, de cura, de libertação e de vitória. Nós estamos nesse momento declarando e profetizando sobre a vida do Clésio, o milagre, a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém, Clésio? Deus abençoe sua vida, viu? Meu nome é Ogla. A Alvida está dizendo, meu nome é Ogla. É Ogla? É aquele nome da Bíblia lá? Ogla. Eu lembro do nome da Bíblia, tem um nome mais ou menos assim. Não estou lembrado agora, de cabeça agora rápido, mas me parece que tem um nome desse daí na Bíblia. Já que está dizendo, pastor, para a ceia tem que ser batizado assim. Oh, meu Deus do céu. O Jacques hoje está me desafiando aqui. Leandro Israel, Deus abençoe. Seja bem-vindo, pessoal. Glória a Deus. Tem mais aqui, deixa eu ver mais 9 mensagens. E para mim, fala para mim, Jacques, de onde você está nos assistindo. Glória a Deus. Vida enviou rosas. O NUTR de Shalom, boa noite. Que o Criador Yahweh e seu filho Yeshua abençoe sua família. Amém. É Ogla, é isso mesmo da Bíblia, é o nome da Bíblia. Deus abençoe, Ogla. Deus abençoe sua vida, viu? É número 27. Eu lembro lá, eu lembro que eu vi esse nome na Bíblia. É um nome meio difícil, é quase difícil. Eu nunca tinha visto alguém com esse nome. Só pra você ter noção de tão difícil que é, né? Acho que é filha de. Ai, meu Deus, lá do. Que não deixaram herança, né? Daquelas moças que não receberam herança. As filhas de Manassés. É isso mesmo. Deus abençoe, viu? Olha só, interessante, né? Tá, então curtiu a live. Deus abençoe, Ogla. Deus abençoe sua vida. Vai lá e passa e se inscreve lá no meu canal. Tá bom? Israel tá acabando de chegar também. Israel tá dizendo a paz do Senhor, pastor Marcos. Amém, Israel. Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Glória a Deus. Eliana Ferraz. Deus abençoe, Eliana. Oi, eu sou sobrinha da Lica. Agora eu não entendi. Mas quem é que tá falando aqui que é sobrinha da Lica? É a Ogla que é sobrinha da Lica? Então dá um toque pra nós aí. Tá bom? A Ogla é sobrinha da Lica? Não, sobrinha da Lica. A Ogla não pode, porque... Agora você me confundiu aqui. Peraí, deixa eu ver. A Ogla... Deixa eu ver. Ai, meu Deus, agora eu me perdi aqui. Mas amém. Amém, Ogla. Deus abençoe então, tá? Glória a Deus. Deixa eu ver. Não, a Ogla não pode ser, não. Quem que tá falando aqui? Oi, sou sobrinho da Lica. Mas não tem nome nenhum aqui. Paz do Senhor. Então me identifica pra mim aí quem é aqui. Então só tá uma letrinha de nada aqui, mas não tem o nome. A sobrinha da Lica tá aqui. Ô, Sandra, a sobrinha da Lica tá aqui, ó, assistindo a gente também, ó. Deus abençoe, gente. Deus abençoe, Isa. Glória a Deus. A Ogla curtiu o vídeo. Graças a Deus. Querido, tô bastante feliz aí, ó. Nós já temos o Rio de Janeiro aqui. Já temos Goiás aqui também conosco. E eu quero saber de onde você onde você está nesse momento nos assistindo, tá bom? O Israel está dizendo glória a Deus. Deus abençoe Israel. Maravilha. Queridos, dando continuidade aí ao nosso tema, nós estamos falando sobre a jornada vitoriosa cristã, a jornada cristã vitoriosa. E o tema de hoje nós vamos falar sobre a fé que move montanhas, tá ok? A fé que move montanhas. E não tem como você iniciar sobre fé
se não ler o versículo padrão que fala sobre fé na Bíblia, que é Hebreus capítulo 11, e o versículo de número 1, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, ou que se não veem. A fé é o fundamento da vitória. Então, se nós queremos que Deus nos abençoe, nós vamos precisar, tá entendendo? Praticar a fé. Nós temos que ampliar a nossa fé. Cada um de nós, quando aceitamos a Jesus, recebemos um total de fé, uma quantidade de fé, e essa fé precisa ser ampliada por meio da sua palavra, por meio das experiências com Deus, por meio das vivências com o Espírito Santo. A cada dia nós precisamos aumentar a nossa fé. Por isso que aquele homem disse para Jesus: Jesus, aumente a minha fé, porque a fé é algo que pode ser aumentado na medida em que nós caminhamos e temos experiência com Deus e nos fortalecemos na palavra de Deus, tá bom? Crer sem ver, é isso que a palavra de Deus é, que a fé é. Confiança que sustenta a jornada. Então a fé, ela é a confiança que você tem em Deus, que você tem na sua palavra, e que não permite com que você desanime ou então seja paralisado por conta da fé. Que você vai ser impulsionado pela sua fé, por aquilo que Deus tem colocado no teu coração por meio da sua palavra. Então, quer ter uma jornada cristã vitoriosa? Pratique a fé, amplie a fé, aumente a sua fé, tá? Coloque em prática aquilo que Deus já te deu. Muitas pessoas às vezes dizem assim: ah, mas a minha fé é muito pequena. Mas por que a fé é pequena? Porque ela precisa ser praticada. A Bíblia diz que a fé é semelhante ao grão de mostarda, que é o menor das sementes. Tá entendendo? Porém, quando ela é colocada no chão e nasce a planta, ela se torna a maior das hortaliças. Então, a tua fé, por menor que seja, ela precisa ser praticada. Uma vez praticada, ela vai crescer, e através desse crescimento, você vai ter muitas experiências com Deus. A fé é maior do que o medo. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Então a fé, ela é maior do que o medo. A fé é o oposto do medo, tá? A fé é o oposto do medo. Quando nós agimos a fé, o medo vai embora. Por isso que nós precisamos, se nós queremos ter uma jornada de cristã vitoriosa, nós vamos ter que agir a fé. Agir a fé no quê? Na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus ensina, naquilo que a palavra de Deus diz. Tá? Não é uma fé aleatória, não é uma fé baseada em sentimento ou emoções, mas é uma fé baseada na palavra de Deus. Porque é isso que está escrito lá em Hebreus, né? Que a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, na medida que você ouve a palavra de Deus, a tua fé, ela vai sendo ampliada, tá? E o medo vai embora quando nós cremos, tá? A fé gera coragem diante dos desafios. Então nós vamos ver grandes situações na Bíblia de homens que estiveram diante de situações muito complicadas, mas que eles ousaram em colocar em prática a fé. E porque eles colocaram em prática a fé, eles tiveram sucesso, eles tiveram resultado satisfatório. Da mesma maneira somos nós. Se nós colocarmos em prática a nossa fé, Deus vai nos prosperar. Deus vai nos abençoar. Deus vai fazer milagre na nossa vida. Ok? A fé gera coragem diante dos desafios. A fé de Deus, a fé da palavra, ela se encoraja diante dos desafios. Na verdade, a gente não sabe quem somos antes de enfrentarmos um problema, uma dificuldade. Existe o antes do confronto e o depois do confronto. Porque uma pessoa que está na palavra de Deus, o Rodrigo Silva está dizendo boa noite. Deus abençoe, Rodrigo. Deus abençoe sua vida. Quem está na palavra de Deus, quando ele é desafiado, tá entendendo? Por uma situação, é aí que a fé se apresenta. É aí que ele coloca em prática a fé e é aí que ele vê realmente o agir e o mover de Deus a seu favor. Por isso que nós precisamos tomar posse da fé, mas não de uma fé natural, né? Não aquela fé que eu sei que amanhã o sol virá, que vai haver oxigênio para respirar. Não, não é essa fé é fé natural. É a fé sobrenatural, é a fé gerada pela palavra de Deus. Nessa fé da palavra, quando nós colocamos em prática, o milagre acontece. A fé em ação, ela traz resultado. Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então nós precisamos agir com as obras, porque as obras, ela está, como que eu posso dizer? Ela está certificando de que eu tenho fé. Tá entendendo? Ela está ratificando que eu tenho fé. Se eu disser que tenho fé,
mas não ajo, não coloco em prática, não faço o que tem que ser feito, eu simplesmente sou apenas um religioso. Existe um monte de pessoas que são religiosas que ela diz, não, mas quando Deus quiser, Deus vai fazer. Mas quando Deus quiser, Deus vai fazer. Só que ele mesmo não faz nada. E aí vem a frustração, vem o problema, vem o caos. Por quê? Porque a pessoa não se moveu em direção à fé. Nós precisamos nos mover em direção à fé. Eu tenho visto aqui muitos problemas, por exemplo, de casamento, de relacionamento conjugal. O que acontece? Marido e mulher estão enfrentando uma certa dificuldade muito grande. Eles oram e dizem, não, mas Deus vai resolver, Deus vai resolver. Não, Deus não vai resolver uma coisa que você tem que resolver. Uma coisa que você, mulher, tem que resolver. Uma coisa que você, homem, tem que resolver. Tá entendendo? Então, a minha fé é quando eu ponho em prática aquilo que a palavra de Deus ensina. Quando eu faço isso, quando eu coloco em prática isso, aí o milagre acontece. Não tem como Deus agir na minha vida se eu estou agindo contrário à palavra. Porque agir contrário à palavra é rebelião contra Deus. Não é nem, entendeu? Aguardar e esperar em Deus. É se levantar contra Deus, contra o princípio. Então, eu preciso colocar em prática o que a palavra de Deus manda eu fazer acerca daquilo que eu estou esperando o resultado, para que o resultado apareça. Então não existe, Deus não vai fazer algo que você tem que fazer. Eu tenho ensinado sempre isso para os irmãos, dizendo, né, por exemplo, todo mundo fala aquele caso de Lázaro, quando Lázaro estava morto 4 dias, e Jesus chega e diz, tirai a pedra, tirai a pedra. E então todo mundo lembra desse episódio. Só que o que ninguém lembra é que o próprio Jesus também morreu, e ele também foi sepultado, e no túmulo dele também tinha uma pedra, e essa pedra não podia ser movida. Tá entendendo? Só que no dia seguinte, quando a Maria chegou lá, a pedra estava removida. Quem foi que removeu aquela pedra? A Bíblia diz que Deus mandou o seu anjo para remover aquela pedra. Então, existem coisas que eu vou ter que fazer. Existem coisas que só Deus pode fazer. Então, as que Deus pode fazer, ele envia o anjo e faz. Mas as coisas que eu posso, eu tenho que fazer. Por isso, querido, que a fé é as obras em ação. Se você disser que tem fé, mas não tem obra, você não tem fé. Entendeu? A tua fé é morta. E não há realização. Não há salvamento de casamento, não há salvamento de negócio, não há salvamento de vida financeira, não há salvamento de nada. Por quê? Porque você está dizendo, eu tenho fé, eu acredito, mas você não faz nada. Então precisamos colocar em prática as nossas obras, para que possa ratificar aí a nossa fé. A fé que se manifesta em atitudes. A fé que transforma as circunstâncias. Então nós temos uma fé que ela se move, tá? Se manifesta em atitude. Não tem como você dizer, eu tenho fé e não fazer nada, tá? E essa fé de atitude transforma as circunstâncias. Transforma o casamento, transforma a vida financeira, transforma a sua saúde, transforma aquela pessoa que quer fazer um regime, que quer emagrecer e não sei o quê, mas não faz nada. Entendeu? Não, mas eu tenho fé, eu acredito, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. Então a pessoa vai procurar ver o que ela tem que fazer para que o milagre aconteça na vida dela. Tá entendendo? Então é a fé que transforma as circunstâncias. A fé move montanhas espirituais e montanhas físicas. A fé, ela move montanhas espirituais e montanhas físicas. Mateus 17:20 diz, Jesus respondeu, porque a fé que tendes é pequena. E em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. É claro que Jesus está falando aqui em todos os aspectos, não somente na questão espiritual, mas também na questão física. Quantas as dificuldades que nós precisamos romper, tirar do nosso caminho, tá entendendo? Se nós tivermos fé, se colocarmos a fé em prática, nós temos o poder de remover essas coisas nas nossas vidas. Porque a nossa fé, ela tem poder para remover montanhas. Então nessa noite, toma posse dessa palavra. Haja fé na palavra de Deus. Não fica atrás de uma fé mística, não fica atrás de uma fé religiosa. Não, isso não funciona, isso não vai trazer o que você precisa. A vitória que a Igreja de Cristo precisa, está baseada na palavra de Deus. E uma vez praticado, uma vez colocado em prática, uma vez realizadas as obras, o milagre vai acontecer. Amém, Jesus? Pequena fé, grandes milagres. Confiança plena no poder. Então, é o tamanho de um grão de mostarda. Pequeno. Mas quando se põe em prática,
existe um poder de vida naquela fé. Toda semente, ela tem um poder de vida. Solange Souza, seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Toda a semente, ela tem o poder da vida. E a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela tem o poder de vida. Quando ela é praticada, quando ela é lançada, quando ela é semeada, a árvore vem, os frutos vêm, o milagre acontece. Então é esse tipo de fé. Por isso que não existe esse negócio de eu queria ter a fé do fulano. Não, você não vai ter a fé do fulano se você não praticar a pequena fé que Deus te deu. Primeiro Deus dá uma semente para nós, e nós precisamos colocar em prática essa semente. E na medida em que essa semente for gerando, aí nós vamos tendo experiências. E aí a gente vai crescendo. Porque uma árvore multiplica em sementes, e as sementes multiplicam em árvores. E assim vai, e é assim que a obra de Deus acontece. Por isso que nessa noite, o Senhor Jesus está te chamando para você viver a fé verdadeira, a fé que move montanhas. A fé, ela é fortalecida pela palavra. O que fortalece a fé? A palavra de Deus. Você pode muitas vezes acreditar que as realizações podem fortalecer a fé. Sim. Porém, conforme o estado que a pessoa vai estar lá na frente, diante dessa dificuldade que ela está enfrentando, ela pode esquecer do que Deus fez. Muitas vezes essas pessoas esquecem. O próprio Gideão, conversando com o anjo, ele diz: o que foi feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram? Isso quer dizer o quê? Que lá atrás Deus fez grandes obras, mas as pessoas daquele momento, daquela geração, haviam esquecido disso. Os pais não transferiram aquele conhecimento para eles. Tá entendendo? Não transferiu aquela fé para eles. E eles só lembraram dos fatos, mas eles não tinham fé para mover naquele momento, tá? Então nós precisamos entender que a fé, ela é fortalecida pela palavra. Então, não são as realizações que vai fortalecer, elas ajudam, mas o que fortalece a fé é a palavra de Deus. Quanto mais eu tomo posse da palavra de Deus, mais eu creio no poder de Deus, mais eu creio no agir de Deus, mais eu creio no mover de Deus, mais eu creio na transformação de Deus, mais eu creio no milagre de Deus. E é isso que nós precisamos. Nós, como cristãos, precisamos nos mover baseado na palavra e não em sentimentos. Porque os sentimentos falham. Os sentimentos, conforme o momento que estiver vivendo, eles vão falhar. Mas a semente da palavra de Deus, baseada na palavra de Deus, não tem como falhar. Que a palavra de Deus não falha. Então toma posse nessa noite e fortaleça a tua fé pela palavra. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, leia a Bíblia todos os dias. Uma das primeiras características das seitas é que elas tentam fazer com que as pessoas não leiam a Bíblia. Então esse é o primeiro ponto, porque eles não querem que você descubra a verdade. A verdade está na palavra de Deus. João capítulo 8, 32, que diz para mim e para você: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a palavra nos liberta, a palavra nos coloca em outro nível, em outro patamar de vida espiritual e de fé. Por isso que nessa noite, fortaleça a sua fé pela palavra de Deus. Não por circunstância, não pelo que as pessoas dizem, não por experiências passadas, mas pelo que a palavra de Deus está falando agora, no presente, na sua vida. E é por meio dessa palavra que você vai ser fortalecido. Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, ou então vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Não há como você ter fé verdadeira, fé fundamentada, fé que não vai ser abalada diante das circunstâncias, se não for por meio da palavra de Deus. É muito interessante você ouvir os testemunhos dos outros. É muito bonito, mas você não vai conseguir aumentar a sua fé ouvindo o testemunho dos outros. Você vai aumentar a sua fé quando você entender que a palavra de Deus tem uma direção para você. E essa direção vai te levar ao êxito. Seja em qualquer área que for. Seja qual área for. O êxito já está escrito na vida daqueles que servem a Deus e que vivem pela fé na sua palavra. Amém, Jesus? A palavra de Deus gera fé. Meditar na Bíblia fortalece a fé. Fortalece a confiança. Você sabe que você só pode confiar em alguém, e hoje nós estamos vendo um mundo muito complicado, porque as pessoas, elas apresentam algo num dia, e depois você vai fazer uma análise na vida daquela pessoa, e você descobre que aquela pessoa não é aquilo que ela apresentou ser. O mundo hoje está assim. É difícil você confiar em alguém, mas nós sabemos que para a gente confiar em alguém,
Nós precisamos caminhar com essa pessoa. É por isso que eu amo a Visão Celular, onde eu estou envolvido hoje, porque a gente trabalha tete a tete com as pessoas, ensinando as pessoas, conversando dia a dia, estando em contato, trabalhando o discipulado. Através do discipulado e através de caminhar junto, a gente alcança a confiança, porque você entende as falhas das pessoas, você consegue ver os defeitos das pessoas, porque, não sei se vocês sabem, mas como é que você descobre o erro de alguém? É pelas falas. As nossas palavras nos denunciam. Tá entendendo? A Bíblia diz, a boca fala, o coração está cheio. Então, na medida que você vai trabalhando com uma pessoa, conversando com uma pessoa, você vai descobrindo o que ela tem por dentro, por conta da sua fala diária. Tá entendendo? Então, é muito difícil hoje você conviver com as pessoas, principalmente pessoas que você nunca viu, que você não conhece, nem pode. Tem que tomar muito cuidado. Nós estamos vivendo uma época extremamente complicada, de homens violentos, de homens, né, que fizeram pacto com as trevas e que estão aí pronto para poder destruir a sua vida, sei lá, fazer coisas ruins para você. Então, nós precisamos entender que a confiança, ela nasce de um relacionamento duradouro, de uma caminhada. Tá entendendo? Então, quando nós falamos aqui que meditar na Bíblia fortalece a confiança, então quanto mais eu ando com Deus, mais eu confio em Deus. Quanto mais eu conheço Deus pela sua palavra, mais eu confio nele. Então, aqueles que deixam o Senhor, tá entendendo? Deixam porque simplesmente se tornaram um religioso, um frequentador de igreja, mas não se entregou de fato para Jesus. Porque se você se entregar de fato para Jesus e se alimentar da palavra dele, você nunca vai largar ele. Nunca, por conta da confiança. Porque a confiança vai gerar fé. A confiança vai gerar credibilidade. Você vai dizer, não, eu confio, meu Deus, eu sei quem ele é. Ele nunca falhou comigo. Tá entendendo? Então, por esse motivo, a nossa fé só é aumentada quando nós aumentamos também a nossa confiança. E essa é a chamada para você nessa noite. Aumentar a sua confiança em Cristo. As pessoas podem falhar. Eu sou pastor, eu posso falhar. Tá entendendo? Você que está me ouvindo pode falhar. Todos nós podemos falhar. Mas o Cristo que nós servimos, o nosso Deus poderoso, ele nunca falha. Tá? Então tem que aumentar esse nível de confiança. Porque se eu aumento a confiança, eu aumento a minha fé. Eu consigo crer. Eu consigo depositar, tá, as minhas expectativas nele. É por isso que Paulo diz, eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito. O que é isso? Ele tinha confiança plena em Cristo, que ele tinha depositado a sua vida nas mãos do Senhor. E ele disse, eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Eu não preciso ficar preocupado e nem com medo, porque aquele a quem eu tenho servido é alguém digno da minha confiança. Amém, Jesus? Então nessa noite, medita na Bíblia, leia a palavra e fortaleça a sua confiança em Cristo. Fortaleça a sua dependência dele, o seu amor para com ele. Porque a nossa vida hoje está cada dia mais estressada nesse mundo. Está cada dia mais angustiante. Porém, se nós entendemos quem é o nosso Senhor e o que ele representa pela sua palavra e a nossa fé aumentando nele, nós vamos viver uma vida abençoada nessa terra. E é tudo que ele quer para mim e para você. Amém? A fé, ela supera dúvidas e questionamento. Mateus 14:31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Está falando aqui de Pedro. Quando Pedro viu Jesus andando por sobre as águas, e ele estava dentro do barco, e ele disse, mestre, se és tu, faças com que eu vá ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, então vem, Pedro. E ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Né? Isso aí é uma coisa clássica, todo mundo sabe dessa passagem bíblica, sem nunca ter lido a Bíblia, porque isso é falado, né, em todos os lugares, desse ato de coragem de Pedro e de fé que Pedro teve. Porém, no meio, ali ele começou a olhar para o vento, ele começou a olhar para o mar, ele começou a olhar para a condição humana, porque é impossível, né, contra a lei da gravidade, um homem andar sobre as águas, humanamente falando. E nesse momento ele começou a afundar. E ele então diz, mestre, mestre, socorre-me. E Jesus então pega nas mãos dele e diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Quer dizer, você poderia ter ido mais longe se você continuasse crendo. Mas você parou de crer. Quem para de crer afunda. Quem para de crer cai no conceito celestial. Quem para de crer
deixa de ver as maravilhas do Senhor. Então nessa noite, tá entendendo? A fé, ela supera dúvidas e questionamento. Quem questiona demais, quem tem muita dúvida, é porque não tem fé. Porque quem tem fé, quem acredita na palavra, quem acredita em Cristo, quem acredita no sacrifício expiatório dele, não tem dúvida. E não tem questionamento. Entenderam? Não fique questionando as coisas. Simplesmente toma posse pela fé e viva feliz com Cristo. Tá? As dúvidas são oportunidades para fortalecer a fé. A fé nos mantém firmes, mesmo em meio às tempestades. Então a fé, ela nos dá a condição de estar firme, mesmo diante das dificuldades, das crises, das guerras, das lutas. Pelo contrário, é nesta hora que a fé sobrenatural se apresenta. É nessa hora que nós somos desafiados, em que nós colocamos a fé em prática e nós vemos o agir e o mover de Deus na nossa vida. Muitas vezes o próprio Deus permite situações adversas tão somente para a gente colocar em prática a nossa fé. E começarmos a ter experiências com Ele. E dizer, realmente, na hora que eu mais precisei, eu clamei e o Senhor me ouviu. Na hora que eu mais precisei, eu gritei e o Senhor ouviu minha voz. E o Senhor me socorreu, e o Senhor me ajudou. O salmista fala isso direto. Eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Tirou-me de um charco de lodo, colocou meus pés sobre uma rocha. Então nessa noite, tenha fé, creia em Deus, creia em Jesus, creia na palavra. É tudo que você precisa para ter êxito na sua caminhada. É tudo que você precisa para manter firme os seus passos, né, nessa caminhada. A fé nos mantém firmes na oração. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo que pedides em oração, crendo que o recebereis, tê-lo-eis. Olha que versículo bíblico poderoso, que citação maravilhosa. Jesus dizendo, por isso vos digo que tudo que pedides em oração, crendo que o recebeis, tê-lo-eis. Meu Deus! O que está dizendo aqui? Está dizendo, olha, a hora que você ora, se você crê, se você tiver fé, você recebe na hora, ainda que aquilo que você recebeu não se materializou. É mais ou menos como uma mulher grávida. A mulher grávida, estou aqui agora com a minha nora que está grávida aqui, tá? Então ela está com o neném no ventre, ela sabe que já tem o neném. Já o filho dela está ali, não está nos braços, mas já está ali, porque já está no seu interior, já está no seu ventre. É isso que esse versículo está falando. Esse versículo está dizendo assim, olha, por isso vos digo que tudo que pedides em oração, crendo que recebereis, tê-lo-eis. Se você crê que você vai receber, você já tem, em nome de Jesus. Só vai levar agora o tempo daquilo se materializar para você, como um filho que está no ventre e que ainda vai ter um tempo de gestação para sair do ventre e para estar nos braços da mãe. Mesma forma vai acontecer se nós orarmos com fé, crendo que nós receberemos. Amém? Orar com expectativa. A oração ela não pode ser feita ao vento. A oração não pode ser feita como se fossem palavras lançadas ao vento. Não. A oração tem que ser direcionada para Deus, para o Espírito Santo, para Jesus. E a partir dali, querido, agir a fé. É aí que vai ser restaurado o seu casamento, é aí que vai ser restaurada a sua vida financeira, é aí que vai ser restaurada a sua fé, a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, a sua alma, tá? Vai ser restaurada através da fé na palavra de Deus. Porque se você orar crendo que recebeis, tê-lo-eis, diz a palavra do Senhor. Perseverar na fé sem desanimar. Não aconteceu ainda, não chegou, não apareceu, não desanime, continue. Abraão demorou 25 anos para receber o filho. Ele não desistiu, ele não desanimou, e ele não reclamou, e ele não levantou contra Deus. E no tempo determinado de Deus, o milagre aconteceu. O Isaac chegou. É assim na minha vida e na tua vida. Não tem outra forma. Espiritualmente falando, você precisa orar, perseverar na oração, continuar crendo, sabendo que na hora de Deus, o milagre vai acontecer. Aqueles que desistem da caminhada, saem, pois fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal de Deus, fala mal de tudo, mas no coração mesmo dele, ele não resistiu. Está entendendo? Ele simplesmente cedeu. Ele não perseverou até o fim. E assim vai acontecer também com a vida eterna.
Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós precisamos continuar firmes. Não importa o que você está passando, não importa a dor, não importa a luta, não importa a guerra, continua firme. Isso é fé. Fé é perseverar, fé é pagar o preço, fé é não abrir mão daquilo que você defende, daquilo que você acredita. Eu acredito em Jesus, eu creio que Ele morreu na cruz por mim, eu creio que o sangue dele me limpou dos pecados. Pronto, eu preciso crer nisso e tomar posse disso e ir até o fim. Da mesma forma você. Então persevera na fé e não desanima. Se você quer ter êxito, se você quer viver uma vida abençoada, se você quer viver uma vida alegre, tá? Na presença de Deus, então persevera pela fé e não desanime. A fé, ela produz esperança. Romanos 15:13 diz, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então a fé, ela produz esperança. O que é esperança? É continuar crendo que hoje não aconteceu, mas vai acontecer amanhã. Amanhã não aconteceu, mas depois de amanhã. E crendo. E nessa de ficar aguardando, Abraão esperou 25 anos. A igreja está esperando a volta de Jesus há 2000 anos. Muitos dizem que ele não vai mais voltar. Mas a igreja continua crendo firme, porque a igreja é portadora da fé sobrenatural, da fé baseada na palavra de Deus, não na fé sentimental, não na fé emocional, mas na fé baseada na palavra. É por isso que nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus? Então a fé produz esperança. Você precisa crer e você precisa esperar e você precisa continuar crendo, esperando, confiante. Não pode desanimar, tá entendendo? Não aconteceu hoje, pode acontecer amanhã. Não aconteceu amanhã, pode acontecer depois. E nessa pode ser 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Não importa, uma hora vai acontecer. Tenha fé e aprenda a esperar, porque a fé produz esperança, ok? A esperança ativa e confiante, não é aquela esperança passiva, aquela esperança de braços cruzados, esperando que Deus mande do céu. Não, é esperando e você realizando, e você colocando em prática, e você colocando a fé em prática, e você fazendo aquilo que você tem que fazer, aquela sua parte no negócio. Tá entendendo? E Deus vai aumentando a tua fé, aumentando a tua confiança, aumentando a tua esperança. E cada dia que passa, você está mais esperançoso. Cada dia que passa, os que não praticam a fé na palavra desanimam, enfraquecem, murcha, cai. Mas você não, você precisa crer na palavra e a cada dia que passa você está com mais fé, está com mais esperança, está com mais emoção, está com mais alegria, está com mais prazer de servir a Deus. E muitas vezes as pessoas chegam e dizem assim para mim, você é crente ainda? Eu aceitei Jesus com 19 para 20 anos, hoje eu tenho 58. Aí as pessoas dizem, mas você é crente ainda? Eu falei, mas desde quando ser crente tem prazo de validade? Eu nasci em Cristo para a eternidade. Eu não nasci em Cristo para largar dele amanhã ou depois. Não é como um casamento que as pessoas fazem aí fora hoje, que elas fazem já se casam pensando em separar. Não é assim. Eu tenho uma aliança com os céus. Eu tenho uma aliança com Cristo. Eu creio que eu tenho uma aliança com o Senhor. Amém, Jesus? Então é essa fé que nós precisamos defender. É essa fé que nós devemos praticar. É essa fé ativa e confiante. Essa fé que vai alegrar o nosso coração na presença de Deus. Independente das coisas que acontecem nesse mundo. Independente das traições que as pessoas nos fazem. Independente das dificuldades e crises que nós passamos. Entendeu? Então é muito importante você tomar posse nessa noite da fé verdadeira. A fé que é baseada na palavra. O Jacques está dizendo... O que o Jacques está dizendo aqui, meu Deus? O Jacques hoje está me desafiando aqui, gente. Aonde Jesus Cristo falou sobre casamento? Meu Deus do céu. Jacques, não é esse assunto que eu estou falando. Amém? Então, querido, a esperança. Aumente a sua esperança em Cristo por meio da fé. E não importa o que ocorra, o que aconteça. Vá firme na sua caminhada cristã. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Não olhe para aquilo que as pessoas estão fazendo, desistindo. Fica firme no Senhor, tá? Alegria mesmo diante das provas. A Bíblia diz a nossa leve e momentânea tribulação.
há de trazer sobre nós um grande peso de glória. Então as lutas que você está passando hoje não é nada comparado àquilo que Deus tem revelado, que Deus tem manifestado, que Deus tem feito para cada um de nós. Então toma posse nessa noite, não abandone a fé, não abandone o Senhor Jesus, não abandone a palavra de Deus, mas obedeça à voz do Espírito, obedeça à voz do Senhor. A fé nos torna testemunhas de milagres. Atos 3,16 diz: pelo seu nome, a fé que vem dele deu a este homem esta perfeita saúde diante de todos vós, e todos nós lhe damos testemunho. Então aqui está falando de um milagre que foi realizado no nome do Senhor Jesus. Da mesma maneira que eu sou um milagre no nome do Senhor Jesus. E se você crê nele, com certeza você também é um milagre no nome do Senhor Jesus. Então toma posse nessa noite, toma posse da palavra de Deus, toma posse de servir a Cristo, de andar com Ele, de estar na presença dEle, porque não há nada mais desafiador para o homem nessa terra do que ser um discípulo de Cristo, de viver na palavra dEle. Abra mão da religiosidade e seja um cristão de verdade. Ame a Cristo, ame a sua palavra, creia em tudo aquilo que está escrito, tome posse, coloque em prática e viva uma vida abençoada na presença dEle. Amém? A fé, ela transforma as vidas. Através da fé, muitas vidas são transformadas. Muitas vidas que estavam no tráfico, estavam nas drogas, na prostituição, no crime, no pecado, na área sexual. Quantas pessoas se converteram, aceitaram a Jesus e hoje estão vivendo felizes com Cristo? Tá? Então, a fé transforma vidas. Quem ousa crer recebe o êxito, recebe o milagre, recebe cura, recebe libertação de ações malignas, de coisas ruins. Então nessa noite eu desafio você a ter a fé que move montanha, a fé que te leva a Cristo, a fé que te leve a Deus, a fé que te leve a buscar o Senhor. Amém, Jesus? A fé inspira outros a crerem em Cristo. Então através da sua vida outros vão vir para Jesus. Através da tua fé outros serão ganhos para Cristo. Tá? Através da sua vida outros querão viver a vida de Cristo. Porque a fé gera isso, tá? A fé nos conduz à vitória eterna. 1 João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu estive falando para os irmãos que nós temos 3 inimigos cruéis, tá? Dentro da revelação bíblica, nós temos 3 inimigos cruéis. O primeiro inimigo cruel que você tem, talvez você não saiba, é você mesmo. Porque quando nós nascemos de novo, nós aceitamos a Jesus, nós começamos ali, a partir dali, ter 2 naturezas. Uma natureza divina, vinda dos céus, através de Cristo, e uma natureza terrena, vinda de Adão. E essa terrena, ela é caída. E ela sempre vai puxar você para baixo. Ela sempre vai trazer você para o pecado. E é por isso que existe uma guerra no nosso interior. Então, nosso maior inimigo somos nós mesmos, tá? Na natureza terrena. Mas nós temos um outro inimigo também, que é o diabo. A Bíblia fala que o diabo, tanto que a palavra, o nome dele foi trocado de Lúcifer, que era anjo de luz, para Satanás, que significa adversário. O adversário, nós temos um adversário, e esse adversário, ele é adversário por natureza. Então, não importa quem é cristão, é inimigo. Ele vai entrar em guerra contra essa pessoa. Então nós temos aí o segundo maior inimigo. Depois nós temos o terceiro maior inimigo, que é o mundo. O mundo é o nosso terceiro maior inimigo. E a Bíblia diz, como é que você vence o mundo? A Bíblia está dizendo que a única maneira de você vencer o mundo é através da nossa fé. Então não tem como você vencer o mundo se não for pela fé. Como é que você vence o diabo? A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu venço o diabo? Sujeitando a Deus. Se você sujeitar a Deus, você vai resistir o diabo e aí ele vai fugir. Então, para vencer o diabo, tem que haver sujeição a Deus. E como é que você vence a carne? A carne não tem jeito. A carne tem que ir para a cruz. A Bíblia diz: mortificai as vossas carnes com os vossos feitos. Não tem como você
vencer a carne se não for levando para a cruz. Enquanto ela estiver viva, tá entendendo? O que é a carne viva? É você viver nos seus desejos, nos desejos do seu coração, da sua mente, da sua alma. Isso é carne viva. Tá entendendo? Quando nós matamos a carne, nós renunciamos às nossas vontades e tomamos posse do princípio da palavra de Deus. E aí nós vivemos em espírito. Como é que eu vivo em espírito? Quando eu obedeço os princípios de Deus. Quando é que eu vivo na carne? Quando eu dou vazão aos meus desejos. E é isso que Satanás tem ensinado. Já que ele não consegue destruir uma pessoa cheia de Deus, ele vai fazer a pessoa ser destruída por ela própria, dando sugestão para a sua carne, para que você caia no pecado, para que você faça as coisas erradas, para que através disso você dê legalidade para as trevas atuar na sua vida. Aí você tem dois inimigos terríveis, porque é a sua carne que já está fazendo o pecado e o diabo que está ali sugerindo. Aí a coisa fica estreita e é onde a gente vê muitas pessoas que estavam cheias de Deus, hoje estão lá nas drogas, estão nas sarjetas. Por quê? Porque elas deram vazão à sua carne. Então nessa noite eu quero dizer para você, use a tua fé. Porque como é que você vence o mundo? Com a fé. Coloque a sua fé em prática. Não aceite que o mundo seja o seu árbitro. Não aceite que o mundo seja o seu regente, o seu governo, o seu rei. Não aceite. Mas que a palavra de Deus seja o vosso árbitro, seja o vosso Senhor. Tá entendendo? E se vocês não sabem, a palavra de Deus é Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne. Então Jesus tem que ser o seu Senhor, dominando a sua alma, dominando a sua vida e te dando direcionamento. E quando assim nós fazemos, nós estamos cheios de fé. Quando eu pratico o que a palavra de Deus manda, eu estou dizendo que eu estou cheio de fé. Amém, Jesus? E aí as coisas vão acontecer. Porque é impossível a palavra de Deus ser lançada, é impossível a palavra de Deus ser semeada, é impossível a palavra de Deus ser praticada e não ter efeito. Que a Bíblia diz que quando a palavra de Deus sai da boca de Deus, ela não volta vazia antes de cumprir o que lhe apraz, o que Deus determinou que aquela palavra cumprisse. Por isso que nessa noite, haja fé na palavra. Não fica vacilante. Não dê lugar à carne. Não obedeça às trevas, porque senão você está perdido. Nessa noite, haja fé em Cristo. Haja fé na palavra de Deus. Tá bom? A fé garante a eternidade com Cristo. A fé é a chave da vitória final. Só vão chegar na glória aqueles que tiveram fé em Cristo. Só vão entrar às mansões celestiais aqueles que creram em Jesus. E que assim, por crer, né, fizeram tudo aquilo que o Senhor Jesus pediu. A minha obediência a Cristo é por meio da fé. A tua obediência a Cristo é por meio da fé. E se nós obedecermos a sua palavra, nós entraremos nas mansões celestiais. Amém, Jesus? Uma ilustraçãozinha aqui para encerrar. Imagine um abismo diante de você. Sem ponte não há passagem. A fé é a ponte que conecta você à promessa de Deus. Mesmo que o caminho pareça impossível. Se você crer e caminhar, alcançará a vitória do outro lado. Então o chamado de Deus para você hoje é crer. Deus está desafiando você a crer. Você já creu na ciência, já creu nas religiões, né? Já creu nos espíritos enganadores, já creu em tudo. Veio para a igreja, ficou um crente morno, um crente religioso. Quando Deus manda fazer algo em relação à palavra, a pessoa desiste, não quer, não aceita. Deus está dizendo, creia. Deus está dizendo, coloque a fé em prática. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que vai trazer solução. Essa é a fé que vai trazer resposta. Essa é a fé que vai sanar as dúvidas da tua alma. Até você colocar isso em prática, não há o que Deus possa fazer. Porque Ele já te resgatou, e já morreu na cruz do Calvário por você, já te trouxe para o ambiente do reino. Agora você precisa aceitar a palavra de Deus e praticar a palavra. E agir a fé. E assim Deus vai mudar o seu histórico. Deus vai mudar o seu casamento. Deus vai mudar a sua vida financeira. Deus vai mudar tudo na sua vida. Está entendendo? Deus vai mudar a sua mente, o seu coração. Deus vai mudar o teu ambiente que você convive. Porque se Deus mudar você, Deus muda o ambiente ao teu redor. Então nessa noite, é noite de tomar posse da fé
que move montanhas. Amém? Deus falou com você nessa noite. Eu agradeço a Deus por esse momento que nós passamos, por tudo que foi falado aqui nessa noite. Eu quero só dizer para você que, se você ainda não é inscrito no meu canal, eu preciso que você se inscreva no meu canal. Eu preciso ampliar o meu número de pessoas ali da minha plataforma, ali da minha base, para que possamos alcançar outras pessoas. E a única maneira de a gente alcançar outras pessoas, querido, querendo ou não, é termos aí uma base muito firme de pessoas. Por isso que eu pedi para você interagir. Quando você chegar aqui, fala para mim de onde você está assistindo. Por quê? Porque a plataforma entende que quando há uma interação, é porque as pessoas estão gostando da live. E se as pessoas estão gostando, eles vão indicar ela para outras pessoas. Mais pessoas vão ficar sabendo que a gente está aqui. Tá? A loira do Tião está dizendo, como se chama? Meu nome é Marcos. Eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Então, você precisa se inscrever no meu canal para me ajudar. O Rodrigo está dizendo, olha, eu sou de São Paulo, olha que benção. O Léo Batista está dizendo, Bahia, irmão, olha isso. É isso que eu quero, querido. Então vocês vão chegando e vai interagindo. O Rodrigo Silva está dizendo, sou da capital, né? São Paulo, eu conheço São Paulo, já morei lá um tempo. Então vai chegando e vai se identificando, tá? Fala para mim qual estado, qual cidade, porque a gente precisa interagir. Outra coisa é, você vai lá, se inscreve no meu canal e quando a gente começar a live, você já sabe o ensinamento que eu trago, você sabe que o ensinamento aqui é algo que realmente é para mudar a sua vida. Então já indica, manda para sua rede, pega o link, manda para todo mundo aí da sua rede, para que muitos outros venham também participar com a gente. Eu preciso da ajuda de vocês. E outro detalhe, querido, é o seguinte, de repente você sentiu tocado no seu coração ajudar na obra de Deus. Os irmãos sabem que eu tenho uma igreja aqui, nós temos uma igreja, nós temos uma chácara, nós temos um trabalho que a gente faz aqui. Nós precisamos muito da ajuda de vocês financeiramente. Então, se de repente você sentiu tocado no coração em dar uma oferta, em dar uma primícia, ou um dízimo, ou um voto, você que é do TikTok, nós não temos o nosso Pix da igreja aí. Tá? Então você precisa entrar em contato comigo no privado, dizendo, pastor, eu quero dar uma oferta, aí eu vou passar o Pix para você. Os irmãos que já estão aqui no Kawai já tem nos vídeos abaixo, em todos os vídeos tem o Pix da igreja. Aí você pode, então, nos auxiliar ali. Outro detalhe também, querido, é que nós sabemos que hoje muitas pessoas têm enfrentado muita dificuldade com a permanência dele dentro de igrejas. Às vezes por conta de problema com pastores, às vezes por problema da visão da igreja, os ensinamentos que muitas vezes não bate com aquilo que a pessoa acredita. E isso tudo tem levado as pessoas a saírem das igrejas. A gente sabe disso, que tem uma evasão da igreja muito grande. E Deus colocou no meu coração abrir uma igreja chamada Comunidade Evangélica Cristo é Esperança Virtual, que é na igreja que eu congrego, só que no modelo virtual. Como é que é isso? Você pode entrar em contato comigo dizendo, pastor, eu quero que você seja o meu pastor, eu quero que você me pastoreie aí de longe mesmo, pela internet, e você vai então entrar em contato comigo, dizendo, eu quero realmente ser pastoreado, eu vou mandar para você o cadastro, você vai fazer o cadastro, você vai estar afiliada comigo numa igreja virtual, onde eu vou estar todos os dias, tá? Nós temos um grupo ali do WhatsApp, onde todos os dias nós estamos juntos. Eu pego todas essas lives que eu transmito aqui, salvo, mando para eles lá, põe no YouTube, depois mando para lá. Também, se tiver alguma dúvida, você quiser tirar ali no WhatsApp, é muito mais fácil, você já pode falar a hora que você quiser. Se você quiser falar comigo, né, ali também, você pode entrar em contato, pastor, eu quero fazer um vídeo aí, quero conversar com você e tal. A gente vai conversar, tirar dúvidas, enfim. É um espaço para aquelas pessoas que são membros da nossa igreja virtual. Então, se você não está em igreja nenhuma e quer fazer parte dessa igreja comigo, o meu telefone é 19, que é aqui o DDD de Campinas, 99702-3477. Então vamos lá, 19-99702-3477. E aí você entra em contato comigo, que nós vamos estar juntos, e eu vou ser o seu pastor, o seu líder, eu vou estar te orientando, vou estar te mentoreando espiritualmente aí, naquilo que você precisar. Nós vamos estar em contato, sempre buscando a presença do Senhor e sempre tentando ampliar a sua fé. Esse é o meu trabalho aqui, foi isso que Deus pôs no meu coração. A questão da igreja virtual não foi algo que eu criei do meu coração, quem criou foi uma irmã lá de Araçatuba, chamada Silvia Brito. Ela disse, pastor, eu tenho ido em igrejas, mas eu não tem dado certo, e eu queria que você me pastoreasse. E aí, então, a partir daí, nós começamos esse trabalho. Então, já temos acho que 5 ou 6 pessoas já nessa igreja. Se de repente você não faz parte de igreja nenhuma e quer vir, será bem-vindo, tá bom?
entre em contato comigo no privado. Se você não conseguiu gravar o telefone, peça no privado que eu passo para você lá. E a partir daí, eu vou ser o seu pastor, vou estar liderando você até aí Jesus voltar e nós vamos subir junto para a glória, porque esse é o meu papel aqui. Amém, Jesus? Entenderam? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor? Tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para a sua vida. Não pare, coloque a tua fé em prática. Não importa se você está tendo problema aí no seu casamento, na sua vida financeira, na sua saúde. Não importa nada, importa sim é você crer em Jesus. A partir do momento que você crê em Jesus, Ele vai te dar a melhor resposta, Ele vai te dar a melhor saída, Ele vai agir, Ele vai mover a sua vida. Vamos agradecer ao Senhor então? Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos pelos Teus filhos nessa noite. Cremos que por meio dessa palavra o Senhor alcançou muitos corações que estavam ali paralisados, sem fé, foram tocados por Ti e chamados para colocar a fé em prática. Que o Senhor venha sobre eles, que o Senhor atue de uma forma poderosa na vida deles, que o Senhor os guarde, os livre de todo o mal, que o Senhor os abençoe de uma forma sobrenatural. Arranca, meu Pai, toda a obra das trevas, todo espírito maligno que tem tentado roubar a bênção que o Senhor tem para cada vida. Nós estamos colocando nas Tuas mãos e cremos que o Senhor os tem chamado para triunfar em Cristo, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então seja com os Teus filhos e continue abençoando. Em nome de Jesus, oramos, te agradecemos, Pai. Obrigado. Oi, a paz, eu moro em Crixás, Goiás. Olha isso, Goiás hoje tem duas pessoas de Goiás. Queridos, foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.